vamos abrir a nossa Bíblia em 1 aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. E vamos ler, mantenha a Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos abrir em outros textos também, e vamos assim meditar na palavra do Senhor. Amém? 1 Coríntios, já todos encontraram, capítulo 15. Nós vamos ler um texto, mas depois iremos também para outros textos. Diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Pedro, depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Amém? Vamos orar. Senhor, carecemos do Teu Espírito Santo agora para podermos compreender a Sua palavra, ó Deus, porque seria um barulho oco e sem significado qualquer palavra dita sem a iluminação do Teu Espírito. Por isso nos colocamos nas Tuas mãos e pedimos a Tua direção, a Tua bênção, a ação do Senhor neste momento, ó Deus. Abra, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós tivemos o estudo aqui na igreja, e nós falamos de 125 anos, né? 125 anos de uma teologia falsa que começou no começo, lá em 1900. Então, quem que nasceu depois de 1900 aqui? Todos nós, né? Então, nós nascemos depois que essa teologia chamada confissão positiva surgiu nos Estados Unidos, né? Que é aquele negócio, não sei se os irmãos já ouviram, quase que todo crente faz isso, né? Eu determino, já viram isso? Confissão, né? Confessar a palavra para que a coisa se realize, né? Isso aí é coisa nova, é coisa de 100 anos. O problema é que quando nós nascemos, nós já nascemos debaixo dessa cultura evangélica.
E nós sequer imaginamos que no começo, lá na época que Paulo pregava, que Pedro pregava, que João pregava, que André pregava, né? Que isso não existia, porque é coisa de 100 anos. E o Evangelho tem quanto tempo? Tem mais de 2000, né? Anos. Os irmãos estão entendendo? E é sobre isso que Paulo está falando, nesse texto. É sobre isso. Porque, vamos ler ali no começo, no capítulo 15, diz assim: irmãos, Paulo está falando para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja fundada por Paulo lá no início da era cristã, no primeiro século. E ele diz: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, e no qual vocês estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que o evangelho ele é imutável. Ele está falando, olha, este evangelho, a palavra evangelho significa boa notícia, boas novas. E este evangelho que Paulo pregou, ele é imutável. E ninguém é salvo ouvindo outro evangelho. Por isso que Paulo usa essa expressão aqui, evangelho pelo qual vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que eu lhes preguei. Se vier um outro indivíduo falando algo diferente, lá em Gálatas diz que esse indivíduo é anátema, é maldito. Houve um período na igreja que é chamado Era das Trevas, em que a igreja decaiu e foi necessário se levantar um grupo de reformadores na Idade Média para colocar as coisas no devido lugar, né? Martinho Lutero foi de 1517, não é isso? Olha quanto tempo para colocar as coisas no lugar. Teve Zwinglio, teve João Calvino, né? John Calvin, teve John Knox, e assim os reformadores foram pregando para quê? Para que a igreja voltasse para o evangelho, conforme Paulo pregou. Quando Paulo fala para Timóteo, ele diz algo interessante, 2 Timóteo capítulo 2, né? Se alguém quiser acompanhar, a gente pode ir lá para 2 Timóteo capítulo 2. Paulo diz assim para Timóteo, seu filho na fé, no capítulo 2, no versículo 2, disse assim: e as palavras que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinar também aos outros. O que Paulo está dizendo? Está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, as palavras que você ouviu de mim, essas mesmas palavras, transmita a homens fiéis, que possam também transmitir a outros. Esses outros vão transmitir aos outros, e esses vão transmitir aos outros, e se faz uma tradição de Paulo até nós. Porque se o evangelho, no meio desse caminho de transmissão, ele for modificado, Paulo diz lá, vamos voltar lá para 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo diz que nós teríamos crido em vão. Os irmãos estão vendo a responsabilidade que é pregar o evangelho? Porque se você modificar o evangelho, você vai estar pregando uma coisa parecida com o evangelho, que vai estar mandando gente para onde?
para o inferno. O evangelho que Paulo pregou tem que ser o mesmo evangelho que nós hoje pregamos. E Paulo dá um motivo muito claro sobre isso, que está no versículo 3. Vamos ler? 1 Coríntios 15, 3 diz assim: pois eu, o que primeiramente lhes transmiti, foi o que eu recebi. Paulo recebeu esse evangelho. E recebeu de quem? Diretamente de Jesus. No livro de Atos diz que Jesus falou com Paulo e lhe revelou o evangelho aos gentios, o evangelho que é pregado, o evangelho que é escrito aqui nas epístolas. E este evangelho que foi recebido de Jesus, diretamente de Jesus, é o que Paulo estava transmitindo e é o evangelho pelo qual nós somos salvos. Não tem outro evangelho, é só esse. E Paulo fala dessa responsabilidade. Paulo, quando fala da ceia do Senhor, a gente todo o mês a gente ministra a ceia do Senhor e a gente lê um texto bíblico que eu já sei até de cor, né? Esse texto diz o quê? Porque eu recebi do Senhor, é Paulo falando ali, né? O que também vos entreguei. Então, o perigo de você não ter recebido do Senhor e ter transmitido algo que não é o evangelho, que é parecido com o evangelho, você pode ter multidões te seguindo, mas essas multidões estarão indo diretamente para o inferno por crer num evangelho que não é o evangelho de Cristo. E os pregadores desse evangelho, diz a palavra de Deus que eles são malditos. Está lá em Gálatas. Como é que diz lá em Gálatas? Se alguém vem e vos prega um evangelho que vai além deste que eu estou lhes transmitindo, diz Paulo, que não parece ser outro evangelho, e este alguém é o quê? Maldito. Olha a responsabilidade do ouvir o evangelho e de crer no verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Então, por que eu estou falando isso? Eu comecei dizendo que ontem nós estudamos uma doutrina falsa que tomou conta do Brasil, tomou conta dos Estados Unidos, chamada de confissão positiva, e que é um evangelho diferente, e que não tem fundamentação bíblica. E a gente nasce dentro dessa estrutura. Por isso que é tão difícil pregar o evangelho hoje, porque você encontra com crentes destruídos, com a vida destruída, que estão vivendo uma coisa que não é bíblica, e quando a gente vai conversar com eles, bastam 2 palavrinhas com eles, a gente já descobre a influência desse falso evangelho no coração dessas pessoas. E é papel da igreja se manter aonde? Nesse evangelho. É só não ir além do que está escrito, né? Paulo enfrentou muito isso na época dele. E o apóstolo Paulo, então, ele fala das mutações do evangelho, porque a gente pensa que nós, né, somos os privilegiados de estarmos vivendo uma época que existem muitas distorções, né? Mas todas as distorções do evangelho, elas já aconteciam no primeiro século da era cristã. E Paulo teve que enfrentar 3 camaradas que eles eram terríveis. Sabe o nome deles? Alguém se lembra? O nome de um é Alexandre, e a Bíblia tem muita ligação com o significado dos nomes, porque Alexandre é aquele que serve aos homens. A palavra Alexandre significa isso, tá? Tinha o Himeneu, que logo eu explico,
e o Fileto, que significa amado. Então esses caras, Paulo iniciava uma igreja, pregava o evangelho de Jesus, daqui a pouco aparecia lá o Alexandre, pregando as coisas dele, daqui a pouco aparecia o Fileto, pregando as coisas dele, daqui a pouco aparecia o Himeneu, pregando as coisas dele, e Paulo então ele tem que escrever para Timóteo e dizer assim: Timóteo, tome cuidado, Timóteo, porque muitos estão pervertendo o evangelho, né? Porque o evangelho de Cristo, ele não pode ser modificado. E esses camaradas, eles tinham uma mensagem muito perigosa, porque eles pregavam que não existia ressurreição. Eles pregavam que a vida era essa daqui, né? E quando você aceitava Jesus como Salvador, você tinha que curtir o máximo a vida aqui na terra, porque no final não tinha ressurreição dos corpos. Tanto que Paulo ali no versículo 12, vamos ler lá, ele diz assim: ora, todos encontraram? 1 Coríntios 15, 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Esses caras, eles modificaram um pouquinho a doutrina e disseram: olha, tudo bem, a gente pode cantar, a gente pode se reunir em igreja, a gente põe o pregador, nós só queremos modificar uma coisinha. No final não tem ressurreição dos mortos, porque vocês já estão ressuscitados e vocês já receberam aqui nessa terra tudo aquilo que faz parte das bênçãos de Deus, e usufruam a terra, usufruam essa vida, porque não existe mais nada depois da vida, porque não existe ressurreição. Vamos ver lá em 1 Timóteo 2,17, esses carinhas que entraram na igreja falando besteira. 1 Timóteo, no capítulo 2. Acho que eu errei aqui, é 2 Timóteo 2, 17. Está aqui. Paulo está falando para o pastor Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso. Ele diz assim, a partir do versículo 16: evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim há alguns que pervertem a fé. Então esse Himeneu e Fileto, eles diziam que a vida era aqui, na terra, né? É prosperidade financeira, a vida aqui é curtir, a vida aqui nas festas, viver com Jesus, mas sem pensar na vida após a morte. Paulo, para combater, diz que se é só para essa vida que nós esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais miseráveis, né? E esses dois caras são interessantes, né? Eu falei que eu ia dizer o significado do nome Himeneu. Sabe o que é Himeneu? Himeneu é um líder da igreja daquela época, herege, e o nome dele é o nome de um deus, é o deus do matrimônio. Por isso Himeneu, o deus do matrimônio. E esses caras, eles
ensinavam só a falar que o importante era a vida aqui na terra, o casamento, a família, a vida sexual bem equilibrada, e a igreja passou a andar apenas em torno de temáticas relacionadas ao Deus do casamento e as vantagens de se viver aqui na terra da melhor maneira possível. Nós sabemos, a Bíblia fala sobre casamento. A Bíblia tem alguns ensinamentos, né? A Bíblia fala assim dando como ilustração, a relação de Cristo e a sua igreja seria a relação entre o marido e sua esposa, e que a mulher deveria ser submissa ao marido, e que o marido deveria amar a sua esposa. E isso daí a gente pode construir uma doutrina tremenda. A gente pode dizer que a mulher é escrava do marido, se quisermos, né? Porque assim como nós nos relacionamos com Cristo como igreja, como é que a igreja se relaciona com Cristo? A obediência é absoluta ou é relativa? Que tal a gente começar a pregar isso aqui, hein? Fernanda, obediência absoluta, tá? Obediência absoluta. E daí, os discípulos de Himeneu, eles começam a dizer, não, mas é sob a mesma missão, não sei o que lá, porque eles erram uma questão hermenêutica básica, que toda ilustração serve só para ilustrar aquele ponto. Os irmãos estão entendendo? Nós não podemos construir doutrinas em cima de parábolas e ilustração. Só está falando que o relacionamento deve ser um relacionamento harmonioso. Mas o Himeneu, o falso profeta, o herege, ele começa, o que Paulo fala para Timóteo aqui, evite conversas inúteis e palavrórios vãos e profanos, porque isso só leva à impiedade. E o Himeneu, cujo nome é destinado ao deus grego do casamento, o deus do ímen, ele está confundindo a igreja, construindo uma doutrina que se preocupa com as coisas só aqui da terra. Porque quando perguntaram para Jesus sobre isso, ele falou, no céu não se casam nem se dão em casamento. Quando os saduceus, que não acreditavam também na ressurreição, chegaram para Jesus e disseram, um homem se casa com a mulher morre, daí casa de novo, a outra morre, casa de novo, a outra morre, e 7 vezes morre a mulher, e lá no céu, Jesus, como é que vai ser? Vai ter 7 mulheres? E Jesus chama, você é burro mesmo. Ele não usa essa expressão, tá? Ele diz assim, duros de coração. Jesus é mais educado do que eu. E daí ele diz assim, você não sabe que lá no céu ninguém vai casar, se dá em casamento, né? Que existem coisas que são da esfera aqui da terra, e nessas coisas vocês devem ter os devidos cuidados, né? Com ética, com comportamento correto. Mas essa tua pergunta é idiota, porque lá no céu seremos como os anjos de Deus. Eu fui seminarista de uma igreja, e hoje quando eu vejo aquela igreja eu fico muito triste, porque eles têm encontros de casais, domingo sim e o outro também, e daí a igreja virou um centro de encontro de casais, onde homens com limitações no seu próprio casamento interferem no casamento dos outros, querendo dar lição de moral de como deve ser o comportamento. Esse é o Himeneu da nossa época. E daí eles tiram foto com coraçãozinho, e as mulheres se vestem de longo, vão dançar a valsa, e é o bolo do I love you, e a mente fica carregada de um evangelho de Himeneu. E se você for ler a Bíblia, você lê todas as epístolas, e você lê o que Jesus fala, muito rapidamente, a respeito desse tema, e sempre de uma forma objetiva, e você não encontra tudo isso. Por isso que de vez em quando entra alguém e diz,
Eu sou a Fernanda do Mateus. Daí o Mateus, eu sou o Mateus da Fernanda. Não é assim? Não, né? Graças a Deus. Mas isso cria uma cultura de um evangelho que não tem cruz, que não tem ressurreição, que não tem vida após a morte, que não toca em pontos essenciais. Eu poderia estar aqui pregando sobre como é bom, I love you, viver nessa terra. Mas Jesus, assim como ele fez com Paulo, assim como ele fez com Pedro, assim como ele fez com João, assim como ele fez com João Batista, assim como Jesus mesmo fez, ele nos comissionou para pregar sobre o horror da cruz, sobre o milagre da ressurreição e sobre o dia que estaremos com o Senhor na glória. Em todas as épocas aparecerão os himeneus. E às vezes as pessoas me perguntam por que progride tanto as heresias, né? Se você vai numa igreja cheia de heresias, é confissão positiva, são demônios territoriais, é atos proféticos, né? É batalha espiritual, é o ensinamento que, dependendo da cor com que a irmã vem na igreja, ela está com pensamentos libidinosos. Hoje seria a Dona Margarida, porque eles dizem que o vermelho, né, é o indicativo disso. Então, ou se estiver com a perna cruzada, impede a ação do Espírito Santo. Então, eles ensinam um monte de... Posso falar? Não, não vou falar o que eu pensei. Um monte de porcaria. Tá? Um monte de porcaria. E daí, às vezes me perguntam assim, mas por que, né, tem tanto ibope isso? E Paulo explica, está no versículo 17 de 2 Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17. O ensino deles, o que acontece? Alastra-se como câncer. No grego é gangrena. Os irmãos sabem o que é gangrena? Quando a gente se machuca e uma parte gangrena e vai comprometendo, e você vai tendo que ir cortando, e aqui está falando que se alastra como câncer, trazendo aqui para a nossa época é metástase, e o que acontece é que aquele corpo está com metástase, está com câncer, com o câncer do himeneu, com o câncer do fileto, com o câncer do Alexandre, que Paulo ainda diz, né? Alexandre o latoeiro me causou muitos males. E o corpo de Cristo tem que estar com câncer. A igreja é o corpo de Cristo, né? Uma das características do câncer é a porque os irmãos sabem que as nossas células, elas nascem, elas se dividem e elas morrem, né? Todo mundo sabe disso, né? Aqui, quem faz biologia aí no 2º grau sabe disso. As nossas células, só que se elas forem se multiplicando indefinidamente e não morrerem, o que acontece? Câncer no crescimento. É tumores. O que é um tumor? Um tumor é quando a célula se multiplica, mas não morre. Porque a gente troca por ano, uma vez,
todos os nossos ossos, sabiam disso? Porque as células vão nascendo, dividindo, renascendo, dividindo, e assim nós somos renovados, inclusive o nosso esqueleto e o nosso corpo. Por exemplo, esse ambiente aqui está cheio de células. Por quê? Porque quando eu faço assim, ó, os irmãos não estão vendo, mas existem células mortas. A nossa pele, ela renasce. E os ensinos de Fileto e de Himeneu e de Alexandre se alastram como câncer, né? Eu acho bem interessante o César Castellanos, lá da Colômbia, quando ele inventou o tal das células, né? Células que não morrem, elas só se multiplicam. Sabe quem que elaborou o corpo humano? Deus. E o mesmo Deus iria produzir um corpo gigantesco da sua igreja, de células tumorosas, que não morrem, e que se alastram como gangrena, como câncer. Os irmãos estão entendendo? Quando o apóstolo Paulo conversa com Timóteo, o pastor Timóteo da igreja de Éfeso, o que ele diz? Cuidado com esses caras. E é muito significativo o nome deles, porque um Himeneu, Deus do matrimônio, e como gostam de... É a apostila do Casados para Sempre, aquelas declarações, e é a renovação, e Jesus. E o escândalo da cruz. E a gente fica preocupado com isso. O evangelho a ser pregado deve ser o evangelho revelado. E a palavra de Deus diz assim que ai daquele que acrescenta um tio. A palavra. Ou que retira da palavra. Todas as pragas do Apocalipse virão sobre esse indivíduo. Porque pregar o evangelho é coisa séria. Por que os irmãos acham que Paulo ou estava naufragando, ou estava sendo apedrejado, ou estava na prisão, ou estava sendo açoitado? Porque não era o evangelho do Fileto. O que é o Fileto mesmo? O que significa? Amado. Né? É amor, 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 amor. Amor é falar a verdade. Amor é dizer que você está indo por um caminho errado que conduz ao inferno. O livro de Provérbios diz que o inimigo, ele fala palavras doces. Provérbios diz que o inimigo, ele beija. E o amigo repreende. E nós temos a tendência de vermos isso de uma forma diferente, né? Então Paulo ele está orientando aqui a igreja, dizendo assim, ó, o que vocês ouviram de mim
eu ouvi de Jesus. E aquilo que eu recebi de Jesus, isso lhes entreguei. E fique firme naquilo que eu entreguei. Porque se você não ficar firme, você caiu da fé. E quando ele vai orientar a Timóteo, ele diz: Timóteo, o que de mim você está ouvindo? Por quê? Porque Paulo ouviu de Jesus, né? E Paulo está dizendo: o que de mim você está ouvindo, transmite a homens fiéis que sejam idôneos, para transmitir aos outros homens fiéis, para que eles também possam transmitir. Então o Evangelho não tem 120 anos, o Evangelho não tem 500 anos, o Evangelho não tem 1000 anos, o Evangelho ele tem 2000 anos, mais do que isso. E a fonte do Evangelho é Jesus, que transmitiu aos apóstolos e mais tarde foi colocado no que nós chamamos de Novo Testamento. E a Bíblia, conforme está escrito, é a única regra de fé e de prática. Se alguém prega algo fora do que está escrito aqui, é gangrena, é câncer na veia e no seio da igreja. Vamos voltar para 1 Coríntios, no capítulo 15, onde Paulo fala da ressurreição, então, e diz que se é só para essa vida que cremos em Cristo Jesus, somos de todos os homens os mais miseráveis. E no final ele conclui, e nós vamos concluir com essa palavra, dizendo assim, a partir do versículo 22, 21. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos foram vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, ou as primícias, né? Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Então, aqui, Paulo conclui dizendo que a centralidade do Evangelho é Cristo crucificado, morto, ressurreto, como o primeiro, e depois nós que também ressuscitaremos com ele, no final. Vamos para o versículo 50, ele termina dizendo assim: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A palavra dormir aqui é uma metáfora para a morte. Paulo está dizendo, nem todo mundo vai morrer. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. A esperança do crente não é para essa vida, porque hoje nós estamos aqui, e o que Paulo está dizendo é que pode acontecer de nós não experimentarmos a morte. Ao som da trombeta de Deus, nossos corpos serem transformados em vida e nós sermos levados ao Senhor. Mas ele também está dizendo que, se por um acaso nós morrermos fisicamente,
ao som da trombeta, nós também seremos ressuscitados e transformados e levados à presença de Deus. A esperança nossa não está nessa vida. A esperança nossa não é aquela pregada por Himeneu, o Deus do casamento. Não é pregada por Fileto, o amor fácil, piegas. Mas a esperança que nós temos é o evangelho pregado por Paulo, que nesse mundo a gente tem aflições e a gente vai vencendo, mas o nosso coração está lá no outro mundo, aonde um dia nossos ouvidos ouvirão o chamado pela trombeta do arcanjo, e daí viveremos para sempre com o Senhor. A palavra diz que o nome disso é bendita esperança. E se você não tem essa esperança no coração, só te falta tudo. Só te falta tudo. Porque é Cristo que dá significado à nossa vida. Uma vez eu vi dois velhinhos conversando, né? Lá na Rua 15, eu era muito jovem, adolescente. E eu andava muito pela Rua 15, minha mãe ria muito de mim, que eu sempre tinha um livro na mão, né? E eu andava lendo. Então eu era daqueles malucos da Rua 15, conhecem, né? Que de vez em quando a gente vê. Eu não tinha muito tempo, assim, eu não gostava de perder tempo, na verdade, então eu andava na Rua 15 lendo. E lendo. Daí tinha que atravessar a rua. Minha mãe pensava, vai morrer atropelado. Não, eu parava, daí abria o sinaleiro, eu seguia. E assim eu consegui ler muitos livros. E eu observava muitas pessoas. E eu observei dois velhinhos uma vez conversando. E um velhinho dizia para o outro assim, mas está terrível, né? É criminalidade, ó, naquele tempo já falava. É assalto. Porque ele não conheceu como é que está a Rua 15 hoje em dia, né? É briga, a gente tem até medo de andar, esse mundo está terrível. Daí o outro velhinho respondeu, sabe por quê? É que Deus permite isso, para que a gente pare de olhar para este mundo e comece a olhar para cima, a bendita esperança da volta do Senhor. Porque na medida que as coisas ficam terríveis aqui, os nossos olhos se voltam para os céus, na esperança da volta do nosso Salvador. Essa é a bendita esperança do crente. Olhos voltados para os céus, sabendo que em breve virá o nosso Redentor. Amém? Vamos orar. Senhor, a Tua palavra nos diz que se é só para esta vida que esperamos em Ti, somos os mais miseráveis de todos os homens, ó Deus. Nós sabemos que nesta vida temos que trabalhar, temos que constituir família, nessa vida nós temos que servi-lo, ó Deus, andando com dignidade, andando com ética. Sabemos disso, mas nós também sabemos que não é aqui a nossa morada, que nós aqui somos como estrangeiros, nós estamos de passagem, nós somos peregrinos neste mundo, e os nossos olhos, Senhor, estão voltados para Ti, sabendo que a qualquer momento, ao som da trombeta, seremos chamados por Ti. Nós Te louvamos por isso, porque no Evangelho podemos ter essa convicção. Em nome de Jesus. Amém.